Vamos abrir a palavra? Quero que vocês abram em 1 Samuel, capítulo de número 30. Acharam? Amém? Eu estou com a atualizada, tá? Almeida atualizada. Diz assim, capítulo 30 de 1 Samuel, versículo de número 1. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e as suas mulheres, seus filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Agora vamos para 1 Samuel, capítulo 13. Nós lemos o capítulo 30, agora vamos ler o capítulo 13. Capítulo 13, versículo de número 5. Amém? Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que estava à beira-mar, e subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos, e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel.
Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e eu ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. Esse texto nos ensina uma lição sobre como dois reis reagiram em um ambiente de pressão, ou em uma circunstância de pressão. E esses dois reis, eles são para nós um exemplo de como nós também devemos agir em meio às pressões. Esse texto nos ensina o que levou eles a obedecer e o que levou eles a não obedecer. E as mesmas pressões que eles sofreram, nós sofremos também. Então, esse texto nos ensina a identificar as pressões que nos rodeiam e como nos posicionar em meio a cada uma delas. Ou seja, durante o dia a dia de vocês vão passar por lutas, por dificuldades, por provações, e vocês precisam lembrar: isso aqui é exatamente aquilo que o pastor Johnny estava falando. Isso aqui que está acontecendo comigo, isso que está acontecendo nessa situação, é exatamente o que o pastor Johnny falou, que Deus já falou, que está na Bíblia. Então, está aqui a pegadinha, está aqui a armadilha para me derrubar. Então você precisa estar esperto para não cair. Precisa aprender a ter essa leitura espiritual que te cerca, que te rodeia, e ensinar, e aprender a agir conforme essa leitura espiritual que vocês vão fazer do dia a dia de vocês. Ou seja, a vida acontece, as coisas, e às vezes a gente pensa assim: não tem nada a ver, não é espiritual. E se vocês não tiverem o discernimento e a leitura espiritual, vocês vão cair. Aqui, o contexto é de confiar. Essa semana vocês vão falar sobre esperar em Deus, ter posicionamento enquanto espera em Deus. Esse texto, os dois textos estão no contexto dos reis de Israel. Saul, o primeiro rei de todo Israel, e Davi, o seu sucessor. Davi, ele se torna rei depois de cerca de 14 anos. Ele é ungido rei, escolhido por Deus como rei, mas passam-se 14 anos até que o reinado dele seja estabelecido. E durante esses 14 anos, ele não esperou em berço esplêndido, ele não esperou com paz. Pelo contrário, o rei Saul, que estava, vamos dizer assim, sentado no trono, mas não tinha mais a unção de Deus sobre a vida dele, porque a presença de Deus o havia abandonado. Esse rei perseguiu o rei ungido por Deus e tentou matá-lo de todas as formas. Então foram 14 anos em que, eu vou colocar nessa linguagem para vocês entenderem. Tá? Não é o que eu acredito na Bíblia. 14 anos que Deus arrumou um problema para Davi. Deus escolheu Davi, ungiu Davi, deu um inimigo para Davi, chamado rei Saul. Às vezes a gente fala assim:
pastor, eu estou passando esse problema depois que eu comecei a ir para a igreja, depois que eu comecei a fazer o certo, depois que eu disse para o Senhor que eu ia começar a fazer o certo, aí a minha vida descambou. Aí veio um problema aqui, outro ali. Bem-vindo ao time de Davi. Quando Deus envia Samuel na casa de Davi, queridos, o problema chegou. Você sabe o que é isso? Chegar lá na sua casa, o sacerdote fala assim: a partir de hoje você é o rei de Israel, mas já tem um rei no trono. Então, a unção trouxe perseguição. A unção trouxe todo o aparato estatal, o exército contra Davi. E aí Davi passou a ser um fugitivo. Fugiu para o deserto. E no deserto, Deus deu um exército para Davi. No deserto, foram-se a Davi os perseguidos, os fugitivos, aqueles que estavam, vamos dizer assim, não estavam de acordo, não estavam satisfeitos com o reinado de Saul, eles foram se ajuntando a Davi. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que é um aliado, ponta firme, quando ele chega até você, falando mal do outro rei que está na frente? Imagine só, né? Você chega alguém aqui, chega alguém na sua empresa, ou na sua igreja, e fala assim: agora estou contigo, sou do teu time, mas essa pessoa só fala mal do outro. Só fala mal do seu concorrente. Se tiver uma oportunidade, ela faz alguma coisa errada com o seu concorrente. Ou seja, é uma pessoa pacífica, de caráter, bondosa, ou é uma pessoa boa que me protege enquanto está concordando comigo, mas a partir do momento que ela não concordar comigo, é 2 palitos para ela se virar contra mim. Sabe? É como aquele cachorro que te lambe enquanto você põe comida no prato dele, mas quando chegar um momento, nem você confia muito nele. Você vai cuidar dele, mas você vai cuidar dele com medo. Quem aqui já passou por isso? Ter um cachorro próprio e cuidar do cachorro com medo. Porque você vê que o seu cachorro não é leal a você. Esses valentes de Davi, eles se tornam leais a Davi com o tempo. Mas no momento em que Davi está com eles, no deserto, em que Saul está ali, eles não são tão leais assim a Davi. Davi é como a resistência. Davi tem algo que eles querem. Davi está se levantando e eles reconhecem a unção de Davi, mas eles não são homens leais, não são homens valentes, no sentido de, não são homens que eram bonzinhos, vamos dizer assim. É tipo assim: quem é você? Eu matei 20. Você? Eu matei 50. E é esses que vai chegando, é gente perigosa. E aí a Bíblia diz que acontece? Davi está fugindo de Saul, e Davi está no meio dos filisteus. Os filisteus eram os inimigos declarados do povo de Deus. E aqui vai haver uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E Davi está lá no meio para ser um dos generais dos filisteus para enfrentar Saul. A Bíblia não fala que Davi ia matar Saul, ia contra Israel. O que a Bíblia mostra é que Davi, ele não matou Saul quando ele teve chance. Então provavelmente Davi não ia matar nenhum israelita, mas estava ali Davi no meio dos filisteus. O rei dos filisteus estava com Davi, falou: não, Davi vai do meu lado nessa batalha, ele é um dos meus. Mas a liderança dos filisteus, né, os outros reis que compunham a liderança política dos filisteus, falou assim: não, Davi não pode ir com a gente, ele é conhecido por matar filisteus,
Por que agora ele está no nosso meio? Quem garante que esse homem não é uma bomba relógio? Que lá no meio da batalha não vai pegar os seus 600 homens e vai vir nos atacar pelas costas? É loucura mandar Davi com a gente para essa guerra. Mas Davi estava lá com o rei dos filisteus. E a cidade de Davi, Ziclag, que era a cidade em que esse rei filisteu tinha entregado para Davi viver com seus homens, né? Ou seja, eles saíram do deserto e foram para essa cidade, tinha ficado apenas as mulheres lá. E Davi volta então para casa com os seus soldados, porque eles não vinham para a guerra contra Israel para lutar pela bandeira dos filisteus. E quando Davi está voltando para casa, ele chega na cidade, a cidade dele foi atacada. Se eu não me engano, foi pelos moabitas, amalequitas. A cidade de Davi foi atacada e eles levaram as mulheres cativas, prenderam e levaram elas. Quando chegou Davi com o seu exército, seus 600 homens, todas as esposas e os filhos haviam sido levados. E aí a Bíblia diz que esses homens ficaram doidos, começaram a chorar. Diz que eles choraram até não ter mais força, porque a casa estava vazia, as crianças foram levadas, as mulheres foram levadas. E aí o que aconteceu? Diz que nesse momento, eles precisavam achar um culpado. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Aí a culpa é de Davi. A Bíblia não diz aqui, mas provavelmente ele está falando assim: se você não nos tivesse levado para essa sua guerra, se você não nos tivesse levado, se você não tivesse nos tirado daqui dessa cidade, nós teríamos defendido nossas esposas e nossos filhos quando eles foram atacados. Isso não teria acontecido se você não tivesse nos tirado daqui para suas guerras pessoais. Então, muitas das vezes acontece o problema com as pessoas à nossa volta e elas nos culpam. Você é o culpado. Quando eu comecei a andar com você, as coisas piorou na minha vida. Quando eu comecei a ir na tua igreja, as coisas pioraram. Quando eu comecei a te ouvir, as coisas pioraram. Parece que as coisas ruins acontecem com as pessoas e o culpado é você. E era exatamente o que estava acontecendo aqui. Só que a coisa começou a escalar, porque eles queriam matar Davi. Diz que eles pegaram pedras e eles queriam apedrejar. E sabe o que é interessante, irmãos? Parece que é um padrão, mas não imitem esse padrão, tá, irmãos? Mas parece que é um padrão. Todo líder escolhido por Deus na Bíblia, volta e meia os liderados pegam as pedras para matar eles. A Bíblia diz que lá no deserto o povo de Israel pegou as pedras e queria matar Moisés. Por quê? Moisés trouxe a gente para lutar com esses gigantes, a gente vai morrer, a culpa é tua, e pegaram pedra. Aqui com Davi a mesma coisa, pegaram as pedras para matar Davi, por quê? Porque eles perderam as esposas e os filhos. Lá na frente, a Bíblia fala que pegaram pedras para apedrejar Jesus. É como que as pessoas, elas passam por lutas, por dificuldades, por provações, e elas pegam pedras para nos apedrejar. Se você está aqui, você aconselha alguém, se você fala da palavra para alguém, se você ministra para alguém, não fique assustado se um dia você descobrir que ela tacou pedra pelas suas costas. Você acompanhou, você visitou, você aconselhou, você orou e depois você descobriu que essa pessoa ia na casa de outro e falava mal de você. Você tem que agradecer, você fala assim: estou entrando no hall de Moisés. Estou entrando no hall de Davi, porque estão atacando pedras em mim. Tenha paciência. Por quê? Porque às vezes, o nosso problema é porque a gente tem medo das pedradas. Tem medo das pedradas. Ah, pastor, você não tem medo de pedrada? Eu tenho medo de pedrada.
Mas vocês já viram aquele ditado? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se você fica, tem as pedradas que você vai tomar. Mas se você corre, quem vai te pegar é Jesus. Quem vai perguntar, por que você correu? Por que você ficou com medo das pedradas? Porque foi exatamente o que aconteceu aqui. Davi não teve medo. A Bíblia diz que Davi consultou ao Senhor. Antes disso ele se reanimou e consultou ao Senhor. E Deus deu a direção para Davi. Diferente de Saul. Lá no livro de Saul, que nós lemos, capítulo 1, 1 Samuel capítulo 13, fala que ele esperou por 7 dias. Abram lá novamente. Versículo 8. 1 Samuel 13, 8. Acharam? Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Agora voltem um pouquinho no capítulo 10, versículo 8. De 1 Samuel 10, 8 é Samuel falando com Saul. Samuel diz assim: Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha a ter contigo e te declare o que hás de fazer. Samuel diz então aqui para Saul. Para quem não lê a Bíblia, não conhece, rapidamente a história. Saul, ele sai atrás das jumentas do pai dele. Ele não era ainda rei de Israel. Ele era simplesmente o filho de Quis, da tribo de Benjamim. Mas ele era um homem alto. A Bíblia diz que dos filhos de Israel, ele se sobressaía dos ombros para cima, na altura e na beleza. O povo de Israel havia pedido para Samuel que Samuel desse a eles um rei como as outras nações, como os filisteus, como os amalequitas, porque eles não tinham reis, eles tinham os juízes, os sacerdotes, os profetas. E eles falam, não, a gente quer um rei como as outras nações. É querer a grama verde do outro. E Deus ouve a oração deles. Eles pecaram, mas Deus responde o pecado deles. Se você quer, eu vou te dar. E aí a Bíblia diz que Deus dá para eles um rei chamado Saul. Mas o rei Saul é um rei segundo o coração de Deus? É um rei segundo o coração do povo. Ou seja, dar-nos um rei como as outras nações. Então, Saul era exatamente como o rei das outras nações. Alto, forte. Ou seja, ninguém quer um rei feio. Ninguém quer um rei baixinho. Ninguém quer um rei mirrado. O rei é a representação de força, de poder. Então o rei é o quê? Ele é bonito, ele é forte. Então Saul era um rei segundo o coração do homem. Era um rei segundo o coração do povo. E estava Saul andando atrás das jumentas do pai dele. Deus já havia escolhido ele para ser rei e ele não sabia. E aí acontece que ele vai até onde está Samuel para perguntar das jumentas que estão perdidas, que ele queria saber onde estava. E aí Samuel revela para ele que ele vai ser o próximo rei e fala, quanto às jumentas que você está procurando, elas já foram achadas. E nessa, Samuel vai dizendo para ele, tintim por tintim, o que vai acontecer. Você vai passar por tal lugar, você vai encontrar os profetas, e ele diz, você vai esperar 7 dias, e depois eu descerei até você a Gilgal. E aí,
tudo o que Samuel disse para Saul foi cumprindo. E aqui chegou o dia. Estava a guerra, tinha acabado de iniciar uma guerra contra os filisteus. Os filisteus se reuniram onde estava Saul. Diz que eram mais de 30 mil homens, com cavalos, com carros. E a Bíblia até fala assim, que era uma multidão conforme a areia. E aí, o exército de Saul, vendo a multidão do exército dos filisteus, começou a ficar com medo. E diz que eles começaram a se esconder. E Saul foi vendo que o exército dele, a cada dia que passava, estava diminuindo. E aí, ele falou assim, a palavra que ele tinha esperado, recebido de Samuel, era que Samuel ia chegar no 7º dia. Então, imagine, provavelmente Saul estava falando todos os dias para o exército, não, fiquem calmos, no 7º dia ele vai chegar, vai fazer os holocaustos, as ofertas pacíficas, o Yahvé, o Senhor vai vir, vai nos dar a vitória e nós vamos vencer os filisteus. E o povo olhando lá embaixo, e estava lá carros, cavalos, espada, e desse lado aqui, só o povinho, não tinha aquele poder de exército. Mas o rei falou, então vamos confiar. E aí foi passando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, chegou o tal do dia 7. A nossa tendência e característica é, chegou o dia 7, bateu o sol, cadê Saul? Cadê Samuel? Nasceu o sol e nada de Samuel chegar. E foi passando o dia e Samuel não chegava no dia 7. E aí, o que aconteceu? O povo foi indo embora, o exército de Saul. E Saul, vendo o exército indo embora, diz que ele pegou os holocaustos e ele foi oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas. E esse foi o erro de Saul. O texto diz, olha o versículo 12 do capítulo 13. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Primeiro, eu disse para comigo. O que Saul está dizendo? Ele está dizendo, eu falei, nos meus pensamentos, dentro de mim, na minha alma, é aqui que começa a besteira. O que a gente faz começa aqui, o que a gente pensa. O pensamento de Saul foi, olha, eu vi que os filisteus viriam e eu ainda não tinha oferecido, ou seja, não tinha alcançado a benevolência do Senhor. Aqui está uma interpretação errada de Deus. Primeiro, antes de chegar na interpretação errada de Deus, ele antecipou a vinda dos inimigos. Ele pensou consigo, os filisteus vão vir e eu ainda não estou abençoado, não estou protegido. Agora, a pergunta é, nós sabemos quando os nossos inimigos vão nos atacar? Sim ou não? Não. Aí você tem que falar, é por isso mesmo, pastor. Ele não sabia, podia ser a qualquer momento, mas como podia também não ser. Então, os filisteus poderiam vir sobre ele no 7º dia, como ele estava com medo, ou poderia vir no 17º dia, no 25º dia. Ele não sabia quando os inimigos iam atacar. Então, por não saber, ou você pode ficar muito ansioso e muito temeroso, ou você pode ficar tranquilo, porque pode ser que não seja agora.
Então o problema dele é que, por não saber quando os inimigos dele iam atacar, ele antecipou que poderia ser agora, que ia ser agora. Então, por ele ter antecipado que o mal sobreviria sobre ele naquele dia, ele se sentiu urgente em fazer alguma coisa naquele dia. Vocês estão me entendendo? Então, e estava aqui no dia 7, na cabeça dele, os filisteus viriam sobre ele nesse dia. Então, às vezes a gente pensa que se o milagre não for hoje, eu tô morto. Se o milagre não for hoje, eu estou perdido. Se Deus não fizer uma coisa hoje, os filisteus vão me matar. Como você sabe? Quem te garante que se Deus não te responder como você está esperando que Ele te responda no momento, no dia, na hora que você quer que Ele te responda? Quem te garante que vai acontecer aquilo que você está com medo que aconteça? Mas pastor, já me prometeram, pastor. Me falaram que se eu não fizesse... Meu filho, Deus pode mudar até palavra de agiota. O agiota pode falar, eu vou te pegar se você não pagar, e vai ser amanhã. Você não tem o dinheiro, você não paga, e aí? Você acha que o agiota no outro dia vai te pegar se Deus não quiser? Não vai. Então não vai emprestar de outro agiota mais perigoso para pagar o agiota menos perigoso. Ou seja, a Bíblia está começando a ensinar para a gente. A nossa dificuldade em descansar e esperar em Deus começa com a urgência que nós criamos na nossa mente do nosso problema. A gente começa a criar dentro da nossa cabeça, esse problema é urgente, eu preciso resolver ele hoje, agora. Saul estava assim, preciso resolver ele agora, no 7º dia. Primeiro ponto. Segundo ponto, na cabeça de Saul, o problema ia ser resolvido se ele oferecesse o sacrifício. Então Saul estava pensando o seguinte: se o sacrifício vai ser oferecido, né? Samuel vai chegar e vai oferecer o holocausto e a oferta pacífica. Quando ele oferecer esse holocausto e essa oferta pacífica, a presença de Deus vai vir e vai me proteger dos inimigos. Eu vou ser abençoado. É o que ele está dizendo aqui, o versículo que eu li com vocês, o 12. Agora os filisteus descerão contra mim e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Aqui é um outro ponto, não obtive a benevolência do Senhor. Obter a benevolência do Senhor é a nossa mente, o nosso pensamento dizendo assim, eu preciso estar espiritualmente protegido, eu preciso estar espiritualmente abençoado, eu preciso estar espiritualmente guardado, que era o que Saul queria. Só que Saul buscou a benevolência de Deus desobedecendo a Deus. A Bíblia diz, e aí depois é um ícone, né? Depois em Salmos, no Novo Testamento, que é melhor... O que, irmãos? É melhor obedecer do que sacrificar. Saul achava que ele obteria a benevolência de Deus entregando o sacrifício. Irmãos, ele não entendeu qual sacrifício era. Que o sacrifício aqui tinha que ser o sacrifício da paciência de Saul, o sacrifício do eu de Saul, o sacrifício do próprio Saul no altar, de querer fazer a vontade de Saul, na hora de Saul, do jeito de Saul. Esse era o sacrifício que Saul devia de oferecer. Então, às vezes, Deus quer de nós o nosso sacrifício, o nosso eu, a nossa vontade, a nossa carne. E a gente fala assim, eu preciso fazer uma campanha,
eu preciso dar um jejum, eu preciso dar uma oferta, eu preciso entrar em um ministério, eu preciso fazer alguma coisa. Talvez não é isso que Deus quer. Deus não quer o que as tuas mãos podem fazer. Deus quer o que a tua alma, a tua fé, o teu espírito pode fazer. Antes do sacrifício físico, existe um sacrifício espiritual. Antes do sacrifício que a gente vê, existe um sacrifício que Deus vê, que só o Senhor vê. Então, Saul aqui, ele não soube distinguir, ele procurou o material. Ele procurou fazer aquilo que o olho vê. Diferente de Davi. Davi, ele pegou a estola sacerdotal e consultou a Deus. É como que, imagine só, pegou uma peça, uma camiseta e falou com um espírito, com um que não se vê, com um que não se enxerga. E falou assim: e aí, Senhor, devo ou não devo? Então, às vezes, é isso que Deus está dizendo para mim e para você. Confia em Deus aqui, dentro de você. Você não precisa que o pastor faça um sacrifício para você. Você não precisa esperar que o pastor Samuel chegue e mate o boi e faça a oferta. A benevolência. Saul alcançaria a benevolência de Deus não porque chegou Samuel e fez o sacrifício, mas porque ele já estava morto. Vocês entenderam a linguagem aqui? Ele já havia mortificado a carne dele antes de Samuel chegar. Então, quando Samuel tivesse chegado, o sacrifício já estava apresentado no altar do Senhor. E não era boi nenhum, era a própria vontade de Saul. Entenderam? Era esse o sacrifício que ia trazer a vitória para Saul. A fé de Saul, a obediência de Saul, a submissão de Saul. E é esse posicionamento que traz as nossas vitórias sobre miríades e miríades de inimigos que nos cercam. Quantos de vocês não estão como Saul, olhando sobre o vale e vendo uma quantidade de inimigo que você fala assim: se tudo isso vier contra mim, eu não dou conta. Olha o que eu tenho, olha meus exércitos. Eu não tenho chance com esse exército, contra esse exército. Talvez você está passando isso. É tanto problema, tanta dificuldade, tanta luta, você fala assim: eu não tenho como, eu não consigo resolver. É como que você está dizendo: eu já abri mão. Mas o Senhor está dizendo: se você se submeter, se você tiver paciência, se você não agir pelas circunstâncias, se você não agir de acordo com a tua vontade, mas esperar no Senhor e sacrificar o teu eu, você vai ver a vitória. Você vai ver a vitória. Outro livro da Bíblia diz que um anjo, ele invadiu o exército dos assírios em uma única noite e matou mais de 150 mil soldados. Um anjo. Enquanto isso, o povo de Israel estava dormindo. Então não tema. Deus tem os meios dele de vencer as nossas lutas, as nossas batalhas, e eu vou além. Eu vou além. Eu digo para vocês, tem batalha tua que ela é de Deus. Como assim, pastor? Tem inimigo que só se levanta contra você porque você carrega a presença e a marca dele. Então, o teu problema acontece com você porque você é uma pessoa de Deus. O inimigo se levanta contra você porque o inimigo quer te destruir porque você é um representante de Deus. Porque o inimigo sabe que se ele destruir você, a sua família, ele está destruindo um pilar dentro do reino de Deus. Então logo é do interesse de Deus vencer o teu inimigo.
É do interesse de Deus te proteger. É do interesse de Deus te guardar. Portanto, as batalhas de Deus são suas, mas só podemos lutar com essa força poderosa ao nosso lado se andarmos de acordo com as pautas do exército de Deus. Infelizmente, a gente não pode usar e manipular as forças de Deus como a gente bem quer. Não somos nós que manipulamos elas, mas é ela que nos usa. Então precisamos andar de acordo. Outro ponto aqui. Saul, depois que ele faz o sacrifício, que Samuel chega, aí Samuel traz a palavra para ele. E diz para ele aí no versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus, que te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Coloca, por favor, na versão NVI, o versículo 13. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, nécio, tolo. Irmãos, é por isso que eu disse para vocês, antes da oração, que tem palavra que eu não gostaria de falar, mas tem que falar. É verdade ou é mentira, irmãos, que nos nossos dias a gente age como tolo? Eu não sei vocês, mas o pastor de vocês às vezes dá uma de Saul. Age neciamente. E Deus está dizendo aqui que o nécio, o tolo, é aquele que desobedece. O que a Bíblia está dizendo é que nós, na nossa sabedoria, a gente acha que agir do nosso jeito, da nossa vontade, a gente vai fazer o que é melhor para a gente. E aí a gente desobedece a Deus e faz aquilo que desagrada a Deus. E Deus está chamando, sabe o que você é? Você é um tolo, você é um nécio. Nós não temos dimensão de quanto nós comprometemos a nossa vida. Às vezes a gente, é o que eu falei para vocês de fugir da aparência do mal. Às vezes a gente brinca com a aparência do mal, achando que não dá nada, não tem problema, é só um deslize. É como que você põe veneno na boca, faz, como diz a minha filha, guachecho, faz um gargarejo com o veneno e depois gospe e fala assim, não dá nada, não tem problema. Se uma gota entrar, você morre. Mas a gente brinca com fogo. A gente sabe que tem lugar que a gente não tem que frequentar, sabe que tem horas da noite que a gente não tem que fazer algumas coisas, a gente sabe e a gente não teme. Eu falo por vocês porque acontece comigo também. É o temor, a gente tem que ter temor. Ter medo. Medo de morrer, medo de destruição, medo de realmente coisas ruins acontecer para a gente fugir da aparência do mal. A Bíblia, vocês lembram de José? José estava dentro da casa de Potifar, servindo, e dias ali, a mulher de Potifar, vem, deita comigo.
José sabia que aquela mulher tinha segundas intenções com ele. José sabia que aquela mulher era problema. Então ele não brincava com fogo. Não ia lá organizar o quarto dela quando ela estava sozinha. Não ia lá ficar perto dela enquanto ela estava sozinha. Ou seja, se ela vai estar lá na parte da manhã, eu vou na parte da tarde. Se ela vai estar lá na parte da tarde, eu vou na parte da manhã. E aí o que acontece? Diz que ele estava lá e quem foi atrás dele foi ela. Ela chega e dá em cima dele, agarra ele e fala: vem, é agora, é hoje. A Bíblia diz que ele arranca, perde a roupa e sai. A Bíblia não diz se ele estava com roupa por baixo ou se estava só de cueca. Mas imagine se for nos nossos dias, correndo de cueca pela casa. E ela ficou com a roupa dele. E depois ela ainda disse: ele deu em cima de mim, olha aqui a roupa. E ele foi preso. Injustamente. Aí você fala: e aí, pastor, valeu a pena? Sabe, irmãos, pense só. Se ele não tivesse fugido, tinha deitado com a esposa de Potifar, escondido, sei lá, talvez ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou quantos anos tendo um caso com ela escondido. Mas quando o Potifar descobrisse, o que ia acontecer? Será que ele só ia preso? Era a morte. Mas aí eu digo para vocês, ele fugiu e ele pagou um preço, mas Deus guardou ele. Isso é fugir da aparência do mal. Sabe, outra coisa a Bíblia diz, a Bíblia fala sobre o inimigo. Satanás, ele está como um leão rugindo ao nosso. O que a gente tem que fazer? Resiste. Foge da aparência do mal e resiste ao. Parece que hoje a gente vê o contrário na igreja, né? O diabo ruge, alguém dá uma grunhida na igreja, a pessoa já, foge. É o quê, pastor? Tenho medo dessas coisas, eu não gosto de ver isso. Foge. Aí, tá andando no meio da maloca, tá vendo umas coisas erradas na vida, na empresa. Não, eu sou crente, isso aí eu enfrento. Eu não vou me render, eu não vou cair, eu não vou tropeçar. Resiste o ambiente pecaminoso e foge do diabo. É assim que está a igreja hoje. E a Bíblia diz ao contrário: se você vê coisa errada, corre que nem um bundão. Corre de medo. Tenha medo de andar no meio das coisas erradas. Foge da aparência do mal. Não é do mal Satanás, mas é do pecado. E resiste às tentações, resiste ao diabo, resiste aos dardos, às setas inflamadas do maligno na mente, na boca, no coração. Porque assim é que nós vencemos essa batalha. E no final, Samuel disse para Saul que porque ele ter agido como um tolo, como um nécio, ele perdeu. Ele diz para ele: olha, Deus trocou. Coloca o versículo 14. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Irmãos, pense só. Você ouvir, agora você não precisa se preocupar mais. Vive a sua vida. Pode fazer o que você quiser. Deus já encontrou outro melhor que você. Você não é insubstituível. Tinha um plano para a sua vida, tinha um projeto para a sua vida, tinha um futuro para você, mas você viveu como alguém que não quer esse futuro. Se você não quer, Deus também não quer.
Então Deus já encontrou outro. Mas ele viveu como rei depois que Deus rejeitou ainda 14 anos. Ele era rei perante os homens, mas perante Deus ele já não era mais. Então, às vezes, as pessoas olham para nós e nos reconhecem como o escolhido de Deus, mas Deus já nos abandonou. Seria o caso de Saul. Com isso eu digo para vocês, temam a Deus. Pode ter igrejas que têm pastores como Saul. Deus abandonou o ministério deles faz anos, mas eles ainda são reis naquela igreja, ainda estão na frente. Mas Deus já escolheu o outro melhor que eles, que vai substituí-los. Às vezes a gente perde posição, perde família. Talvez, não sei se veio na minha cabeça, é duro falar isso, mas às vezes a gente perde a esposa, o marido, o casamento, porque Deus vai dar para outro que vai cuidar melhor que a gente. Porque enquanto está com a gente não cuida, a gente não faz, não obedece aquilo que Deus tem para nós, Deus fala, olha, eu já escolhi outro que vai fazer melhor. Pastor, mas esse negócio aí do casamento, a Bíblia não fala que é um só, que Deus não vai fazer isso? Vai nessa, irmãos. Vai nessa. Eu tenho 5 minutos, e eu vou falar em 5 minutos isso com vocês. A Bíblia ensina que o homem e a mulher, eles são uma só carne. E esse foi o plano de Deus quando fez o homem e uma mulher. Depois entrou o pecado no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, juntamente com o pecado entrou o divórcio. Então, quando o divórcio acontece por causa do pecado. Então, ou de um, ou do outro, ou dos dois, não importa. Mas todo divórcio é resultado de pecado. Aí, qual que é o único pecado que não tem perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, aonde na Bíblia que fala que se alguém casar de novo não tem perdão e aquele casamento não está abençoado? Se o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito. Então, ainda que o divórcio, o novo casamento seja um pecado, é um pecado que tem perdão. Portanto, se nós andamos no pecado e destruímos a nossa família, a nossa falha, o meu pecado não impede Deus de restaurar a minha família em um outro relacionamento. Quantos não vivem no pecado, destroem a sua família, e o segundo casamento casa com um filho de Deus, e o filho de Deus ou a filha de Deus cuida mais daquela família do que antes? Então, acredito que eu respondi em 3 minutos. Portanto, não brinquem. O que Deus te deu, guarde, obedeça, espere, tenha paciência. Não ande no pecado, para que você não perca a bênção que Deus colocou na sua vida. Amém? Coloque a mão no coração. Senhor, guarda, Senhor, o teu povo. Guarda, Senhor, a tua igreja. Senhor, a minha oração é que o Senhor tenha paciência e misericórdia de cada um de nós. Somos tão falhos, Senhor. Somos, em alguns momentos, tão cabeça dura, Senhor. Tão tolos, tão nécios. Porque esse mundo, Senhor, jaz no maligno. E esse mundo, Senhor, nos impele a tantos desejos, a tantas paixões,
porque eu sei que quando o Senhor voltar, nós receberemos um novo corpo, nós receberemos, Senhor, uma nova vida, e esse novo corpo será livre de paixões e tentações, até que este dia chegue. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, ilumine, Senhor, o nosso caminho através da Tua palavra, para que possamos andar nos Teus caminhos. Guarda-nos de tropeçar, guarda-nos, Senhor, de andarmos caídos, prostrados, mas que possamos, Senhor, conforme tropeçamos, porque cada um de nós aqui tropeça, Senhor, não nos deixe prostrados, não nos deixe caídos, mas estende a Tua mão, e assim como o Senhor tirou Pedro, que estava afundando naquela água, naquele mar, assim estende a Tua mão e nos levanta, Senhor, quando estivermos afundando nos nossos vícios, afundando na nossa desobediência, afundando na nossa rebeldia, afundando na nossa tolice, Senhor, afundando na nossa falta de discernimento. Senhor, ainda, Senhor, que se eu disse nessa pregação de hoje palavras duras, se eu disse nessa pregação de hoje, Senhor, algo que não venha de Ti, Senhor, tem misericórdia, Senhor, de mim. Tudo aquilo que eu disse nesta noite, Senhor, que vem da Tua palavra, que vem do Teu Espírito, Senhor, põe no coração da Tua igreja, faz crescer, multiplicar, 100 por 1. E tudo aquilo, Senhor, que eu disse, se eu disse algo que não está de acordo com a Tua palavra, Senhor, remove, que não venha entrar, que não venha ficar na mente deles, mas que o Senhor venha edificar a Tua igreja. Tu sabes, Senhor, que a cada domingo eu venho para cá e eu subo neste púlpito, pelo amor que eu tenho a Ti, pelo desejo que eu tenho de Te servir e ver o Teu povo Te servindo, Te adorando, Senhor, sendo protegido, guardado. É por isso que eu não posso pastoreá-los, é por isso que eu não posso ensiná-los, é por isso, Senhor, que eu não posso fazer nada, se não for o Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor, desta igreja, somos tão pequeninos, tem misericórdia de nós. Nos usa, Senhor, nos usa no Teu reino, nos usa, Senhor, para levar a Tua palavra, nos usa para fazer grandes coisas. Começa, Senhor, fazendo grandes coisas na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, no nosso casamento, na nossa empresa. Começa fazendo grandes coisas no ambiente à nossa volta. Começa, Senhor, fazendo grandes coisas, Senhor, na nossa mente. Muda, Senhor, a nossa forma de pensar. Muda, Senhor, o nosso entendimento. Aleluia. Eu creio, Senhor, que o Teu sangue naquela cruz não foi em vão. Eu creio que o Teu sangue naquela cruz deu, Senhor, certeza de que aquilo que foi orado, aquilo que foi pedido hoje, o Senhor responderá, porque o Senhor já enviou o Seu Filho para morrer por nós. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.